Fala galera, beleza? Aqui é o Felipe e hoje vou ensiná-los um pouco sobre os juros compostos. Bom, para que vocês possam entender melhor sobre este tema, aqui vai uma definição mais exata. Bom, os juros compostos ele é muito utilizado na área financeira e é aplicado muito nas contas bancárias e no nosso dia a dia. E os juros compostos ele é um pouco diferente dos juros simples. Os juros compostos ele é muito utilizado no mercado financeiro, no mercado contábil, no mercado do marketing, nas contas bancárias que nós temos, dos juros nas contas bancárias e no nosso dia a dia. Bom, os juros compostos, onde eu devo calcular os juros por juros compostos, é diferente. Por quê? Os juros gerados através dos juros compostos por um determinado tempo, que são calculados através de um capital, onde o capital é o valor inicial que eu vou aplicar, não são calculados somente do capital, ou seja, como eu expliquei na aula anterior, os juros simples, os juros eles são calculados sempre do capital para eu gerar o próximo montante. Só que aqui no caso, nos juros compostos, os juros eles não vão ser calculados somente do capital, pois os juros eles serão gerados no montante anterior que eu obtive. Como vocês saibam, montante é o valor total que eu tenho do capital, que é o valor que eu apliquei, mais os juros, que é uma quantia a mais que eu vou obter. Bom, e onde será aplicado os juros para gerar um montante seguinte. Bom, para que vocês possam entender sobre juros compostos, aqui eu tenho um pequeno exemplo. Aqui eu tenho um exemplo. Um capital que é C é igual a 100 mil, onde o capital é o valor que eu aplico, que é 100 mil, e a taxa percentual, onde a taxa percentual é a porcentagem onde os juros eles vão ser aumentados em um determinado tempo, que aqui no caso a taxa percentual é de 10% ao ano. Bom, eu vou calcular os próximos montantes que eu vou obtiver em 4 anos, no ano 0 até o ano 3. E eu tenho uma tabela relacionada a tudo isso, onde a tabela eu vou calcular juros simples e a próxima lado da tabela eu vou calcular juros compostos, onde vamos prestar atenção nos juros compostos. Bom, aqui eu tenho um ano e um montante. O ano é o tempo em que os juros eles vão ser aumentados e o montante é o valor final que eu vou obter para cada juro que eu aumentei. Bom, aqui eu tenho o ano 0, 1, 2, 3. O ano 0 é o ano em que eu vou aplicar o capital inicialmente. O capital é de 100 mil. Então aqui o montante, que é no ano 0, vai ser de 100 mil a juros simples. Nos juros compostos vai ser a mesma coisa, onde no ano 0 o montante inicial vai ser o valor que eu apliquei, que é o capital, que é de 100 mil, a juros compostos. Bom, se passou um ano, então quer dizer que no ano 1, depois que se passou um ano, eu vou ter um outro montante, onde vai ser o aumento da taxa percentual sobre o capital, que é 100 mil, que é os juros. Então os juros aqui no caso vai ser 10% de 100 mil, que no caso é 10 mil. E para gerar o montante, vai ser o montante anterior, que aqui no caso foi de 100 mil, mais 10 mil, que é os juros. 100 mil mais 10 mil, 110 mil. Pronto, eu achei o montante do ano 1 a juros simples. A juros compostos vai ser a mesma coisa, onde no ano 1, que depois que se passou um ano, eu vou ter um outro montante, onde aqui no caso o montante a juros compostos vai ser calculado do montante anterior, não só do capital. Aqui no caso o montante anterior é de 100 mil, o próprio capital. Então vamos calcular os juros do montante anterior, que é de 100 mil. Vamos utilizar a taxa percentual, que é 10% de 100 mil. 10% de 100 mil é 10 mil, que é os juros. E 100 mil mais 10 mil, 110 mil. Pronto, eu achei o montante do ano 1 a juros compostos. Bom, agora eu vou ter aqui uma sequência onde eu vou ter uma diferença entre os juros. Bom, se passou mais um ano, ou seja, se passou 2 anos, e no segundo ano, no ano 2, eu tenho mais um montante. Aqui no caso, para calcular o montante do juro simples, ou seja, para calcular os juros do juros simples, eu vou sempre calcular através do capital. Pois, quando eu calculo juros a juros simples, eu sempre vou calcular do capital através da taxa percentual. Aqui no caso, 10% de 100 mil é 10 mil. Aqui no caso, eu vou somar 10 mil, que é os juros, com o montante que eu tive anteriormente, que é de 110 mil. 110 mil mais 10 mil é 120 mil. Pronto, eu achei o valor do montante no ano 2.
Só que agora, a juros compostos vai ser um pouco mais diferente. Por quê? Eu tenho aqui o ano 2. O montante, para eu calcular o montante, eu vou calcular os juros não só do capital. Eu não vou calcular do capital, eu vou calcular do montante anterior que eu tive. Pois, juros compostos, eu não vou ter juros iguais para todos os anos. Os juros eles vão ser diferentes, porque eu calculo juros sobre juros. Aqui no caso, o montante anterior que eu tive é de 110 mil. Então eu vou calcular os juros através da taxa percentual, através desse montante, que é de 110 mil, que é o anteriormente. 10% de 110 mil é 11 mil. 110 mil mais 11 mil é 121 mil. Pronto, eu achei o montante no ano 2 a juros compostos. Bom, aqui vocês podem ter entendido que, quando eu calculo juros simples, os juros eles são sempre calculados do capital. Ou seja, não importa quais sejam o tempo, eu vou sempre calcular os juros do próprio capital, que no caso é 100 mil. E eu vou calcular através da taxa percentual, que é 10% ao ano. Só que, quando eu calculo juros a juros compostos, eu não vou calcular os juros do capital toda hora. Eu só vou calcular os juros do capital na primeira vez, pois no tempo seguinte, nos anos seguintes, eu só vou calcular os juros a juros compostos do montante que eu tive anteriormente. Aqui no caso eu tenho 100 mil, então eu vou calcular os juros desses 100 mil para me gerar o próximo montante, que é 110 mil. Aqui eu tenho 110 mil, então eu vou calcular os juros do montante anterior, que é 100 mil. E, fazendo isso, eu vou ter 120 mil. 120 mil, para me calcular o próximo montante, eu vou ter que calcular os juros do montante anterior, que é de 110 mil. Fazendo isso, eu vou ter o próximo montante, que é 133.100. Então, vocês podem ter entendido que juros simples, os juros são calculados só do capital. E juros compostos, onde os juros eles são calculados de forma diferente. Ou seja, os juros eles vão ser de forma diferente, calculados do montante anterior. Bom, para que vocês possam entender sobre essa relação e como calcular juros compostos, vocês precisam entender sobre a fórmula dos juros compostos. Bom, os juros gerados não são iguais para cada montante, ou seja, como eu havia dito, quando eu tenho o cálculo de juros sobre juros compostos, os juros calculados eles não vão ser iguais, porque eu calculo juros sobre juros, vai ser um juro calculado sobre o outro. Então, por isso, eu tenho uma fórmula específica para me calcular juros compostos, que é através do montante, o valor final que eu vou obter. E para calcular, eu utilizo essa forma, que é M é igual a C vezes 1 mais I elevado a T. O M é o montante, o valor final que eu vou ter. O C é o capital, o valor inicial que eu vou emprestar. O I é a taxa percentual, ou seja, é a porcentagem onde os juros eles vão ser aumentando. E o T é o tempo onde os juros eles vão ser aumentando. Aqui no caso, como vocês podem lembrar na aula sobre juros simples, eu não tenho o 100 como denominador. Por que eu utilizei o 100 como denominador? Pois assim, a porcentagem ela poderia ficar como um número inteiro. Só que aqui no caso, eu não tenho 100. Então a taxa percentual ela vai ter que ser transformada em um número decimal. Só assim eu vou poder calcular e achar o valor do montante. Bom, para que vocês possam entender sobre a fórmula dos juros compostos, aqui vai o primeiro exemplo, onde eu vou utilizar a fórmula. Aqui eu tenho um exemplo. Um capital de R$12.000 é aplicado a juros compostos a uma taxa de 15% ao ano num período de 2 anos. Com base nisso, ache o valor do montante dessa aplicação. Bom, aqui ele quer que calculemos o montante dessa aplicação. E eu vou calcular tudo isso a juros compostos, onde a fórmula dos juros compostos, o objetivo é calcular o montante. Bom, vamos separar todos os valores para que vocês possam entender. Bom, aqui ele diz que eu tenho um capital, que é de 12 mil. O capital é o valor a ser aplicado. Então, C, que é o capital, o valor inicial é de 12 mil. E é aplicado a juros compostos, onde eu vou calcular tudo isso a juros compostos a uma taxa de 15% ao ano. Então, essa taxa é a taxa percentual, que é dada pela letra I. Então, I é igual a 15%. E eu tenho o tempo estimado onde a taxa percentual, que é dos juros, vai ser calculada. Ela vai ser calculada por ano. É 15% ao ano. E tudo isso é num período de 2 anos. Então, eu tenho o tempo. O tempo de T é igual a 2 anos. Bom,
eu não tenho montante, eu quero calcular um montante. E para calcular um montante a juros compostos, eu vou utilizar a fórmula dos juros compostos, que é M é igual a C vezes 1 mais I elevado a T. Bom, vamos substituir todos esses valores e depois calcular. O C é o capital, o valor inicial, que é 12.000, vezes 1 mais a taxa percentual. Como eu havia dito, a taxa percentual, que é uma porcentagem, que é 15%, eu vou ter que transformar em um número decimal, só na fórmula dos juros compostos, porque eu não tenho o 100 como denominador. Para transformar 15% em um número decimal, é só dividir 15 por 100. 15 dividido por 100 é 0,15. Então a taxa percentual ela vai ser representada por um número decimal, que é 0,15, elevado a T. O T é o tempo, que é 2. Bom, fazendo tudo isso, vamos calcular. Primeiro eu vou calcular o que está dentro do parênteses. Esta é a lei. 1 mais 0,15 é 1,15 elevado ao quadrado, que é 1,3225, vezes 12.000 é 15.870. Pronto, eu achei o valor final de tudo isso, que é o montante. Então eu posso dizer que um capital de 12.000, quando é aplicado a juros compostos a uma taxa de 15% ao ano, num período de 2 anos, vai obter um montante de R$ 15.870. Aqui no caso, eu utilizei juros sobre juros, ou seja, os juros eles são calculados em cima de juros, que é juros compostos. Bom, para que vocês possam entender melhor como calcular juros compostos, sem que o exercício nos fale que é para calcular sobre juros compostos, aqui vai um último exemplo. Um automóvel de R$ 22.000 sofre uma depreciação de 20% ao ano. Determine o valor do automóvel 3 anos depois de sua depreciação. Para que vocês possam entender melhor, depreciação é quando um valor perde um determinado valor. Ou seja, se eu tenho uma moto, ela possui um determinado valor. A depreciação dela vai ser que o valor dessa moto ela vai perder. A moto ela vai perder valor. O valor da moto ela vai diminuir. Então, depreciação de alguma coisa é quando o valor desta coisa diminui. Aqui no caso, a depreciação é de um automóvel de R$ 22.000. Então, este valor de 22.000 ele vai diminuir, porque depreciação é quando o valor de uma determinada coisa diminui. E aqui no caso, ele quer que calculemos o valor do automóvel 3 anos depois da sua depreciação, ou seja, 3 anos depois de que seu preço caiu. Para calcular isso, primeiro vamos separar todos os valores correspondentes. Bom, o automóvel custa R$ 22.000. R$ 22.000 é o valor inicial que ele tem. Se é o valor inicial, é o capital. O capital é o valor inicial. Então, C é igual a 22.000. Ele sofre uma depreciação de 20% ao ano. 20% ao ano é a taxa percentual. Só que aqui no caso, é uma depreciação. Depreciação é quando alguma coisa perde valor. E se ela perde valor, a depreciação mostrará que a taxa percentual ficará negativa. Então, I, que é a taxa percentual, é igual a menos 20% ao ano. Menos 20% é porque o automóvel está sofrendo uma depreciação. Então, eu estou retirando o seu valor. Se eu estou retirando, então ficará negativo a taxa percentual. E tudo isso, ele quer saber o valor do automóvel 3 anos depois. Então, o T, que é o tempo, é igual a 3 anos. Bom, o valor da taxa percentual e do tempo estão ao mesmo tempo, que é ao ano. Assim eu vou poder calcular. Ele quer saber o valor do automóvel. Então eu vou ter que calcular o montante, o valor final. Para calcular o montante, eu vou utilizar a fórmula dos juros compostos. Antes que eu calcule tudo isso, eu havia dito antes que, aqui nesse exemplo, ele não fala se eu calculo sobre juros compostos. E como é que eu vou saber se eu vou calcular sobre juros compostos ou não? Bom, é fácil. Sempre que eu estiver envolvendo valores de automóveis, valores de objetos, contas bancárias, mercado financeiro ou outras áreas que eu tenho no mercado de trabalho, eu sempre vou utilizar os juros compostos. E mesmo que não aparecer, eu vou utilizar da mesma forma. Então, vamos calcular. Eu vou utilizar a fórmula dos juros compostos, que é M é igual a C vezes 1 mais I elevado a T. Vamos substituir. O C é o capital, que é o valor inicial. O valor inicial é o valor do automóvel, que é 22.000. Vezes 1, aqui no caso, não vai ser mais, vai ser menos, porque a taxa percentual ela é negativa. E a taxa percentual, aqui no caso, ela vai ser sempre um decimal.
Então 20% para ser decimal, eu divido 20 por 100, que é 0,2. Elevado ao tempo, o tempo é 3 anos. Vamos resolver tudo isso. Primeiro no parênteses, porque é a lei. 1 menos 0,2 é 0,8, elevado ao cubo, que é 0,512, vezes 22.000 é 11.264 reais. Pronto, eu achei o montante, o valor final do automóvel depois de 3 anos de sofrer uma depreciação de 20% ao ano. Bom, nesta aula você pode ter notado que juros compostos, eu calculo muito juros sobre juros, ou seja, o valor dos juros ele vai se diferenciando com o tempo. Bom galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido e até a próxima!